Eu estava procurando um carro para comprar para o meu filho em seu aniversário de 18 anos. Eu estava pesquisando todos os sites típicos de carros e eles eram todos caros, como esperado. O único lugar para encontrar um negócio real foi um dos sites que entrei cerca de uma semana em minha pesquisa. Encontrei um Toyota Camry, tinha 67 mil milhas sem acidentes, sem danos e bom estado, por apenas $3.500. Isso parecia um roubo para tal carro confiável com quilometragem tão baixa. O vendedor morava a cerca de 15 quilômetros de mim. Foi uma viagem razoável para ir atrás de um carro. Liguei para ele para marcar um horário para ir conferir o carro. O homem parecia normal. Ao telefone, ele me garantiu que não havia absolutamente nenhum problema com o carro que ele estava vendendo. Apresentou-se como Bob. Eu trouxe os 3.500 em dinheiro, embora eu planejava baixar o preço o quanto eu conseguisse. Eu peguei a estrada de terra em direção à casa de Bob cerca de 15 minutos antes do horário. Era uma casinha minúscula, mas era um pouco longe dos vizinhos mais próximos. E a garagem estava aberta, então eu olhei para ver se alguém estava lá dentro. Não havia ninguém, exceto por uma quantidade incomum de peças de carro. O carro não estava à vista. O único carro na casa era uma caminhonete antiga. Fui até a porta da frente para verificar os números das casas. Era o endereço certo. Então eu bati na porta de frente e eu bati várias vezes e ninguém atendeu. Decidi então ligar para o homem. Então eu disquei o número dele e ouvi o som de seu telefone tocando de dentro da casa em que eu estava. Extremamente confuso neste ponto, agora eu sabia que estava no lugar certo. Eu não entendia porque, se ele estava em casa, por que ele não estava respondendo? Eu decidi que tinha que dar uma olhada em uma das janelas para ver se alguém estava lá dentro. Como estava muito escuro dentro da casa, espiando pelo vidro eu não conseguia ver muito bem. Eu vi uma sala de jantar muito antiquada, mas em frente a isso, eu vi alguém parado na porta dos fundos da casa, olhando para fora. Achei que poderia ser Bob, então eu bati na janela, mas ele nem se mexeu. Não havia portão ou qualquer coisa para o quintal. Era apenas um quintal aberto. Eu simplesmente andei pela casa até o quintal e eu não entendi como ele não podia me ouvir. Quando cheguei à porta dos fundos, tomei um susto. A figura em pé da porta era um humano taxidermizado. Eu corri direto de volta pelo caminho que vim e de volta ao meu carro imediatamente. Eu olhei para casa uma última vez antes de fugir. A janela que eu tinha espiado tinha sido fechada, mas eu podia ver duas persianas abertas. Alguém estava naquela janela me olhando. Você provavelmente poderia adivinhar que eu acelerei sem parar até chegar em casa. Toda a situação ainda não faz sentido. Dado que não havia carro lá, leva-me a fazer acreditar que quem quer que fosse aquele homem não estava planejando me vender nada. Isso também me leva ao perturbador pensamento de que eu não estava muito perto de ser taxidermizado. Virar uma estátua sem vida, olhando para fora daquela casa, daquele homem. Isso aconteceu quando eu era muito pequeno. Eu era muitas vezes deixado sozinho com minha mãe solteira. Ela sempre vinha me ver à noite cada vez em que ela se levantava para ir ao banheiro. Esta noite em particular, eu me lembro acordado pensando que ouvi algo em meu armário. Olhei para cima e minha mãe estava aos pés da minha cama, acenando para mim com um sorriso no rosto. Ela me disse para voltar a dormir. Então entrou no meu armário e fechou a porta. Deixou apenas uma frestinha. Só ficou lá observando pela fresta que havia deixado. Eu me lembro vividamente de ver o olho dela espiando pela fresta que eu deixei, como qualquer criança faria nessa situação. E depois adormeci momentos mais tarde. Quando eu estava tomando café da manhã no dia seguinte, eu perguntei à minha mãe por que ela estava escondida no meu armário ontem à noite, e ela apenas parou e me deu um olhar intrigado e preocupado. Após alguns segundos em silêncio, ela me disse que não estava em meu quarto, que estava na sala a noite toda. A princípio, ela presumiu que alguém havia invadido nossa casa, mas ela logo percebeu que foi algum tipo de alucinação ou sonho meu. Desde essa experiência, eu só tive 2 outras alucinações e nenhuma delas tão real ou tão assustadora quanto esta. No ano de 2009, eu estava passando um fim de semana com meu tio em seu rancho, enquanto meus pais estavam reformando a casa nova que tínhamos acabado de comprar. Foi minha segunda noite lá. Era um sábado e aconteceu durante uma das maiores tempestades do ano. Dizem que houve pelo menos 3 trovões e relâmpagos por minuto, e nós estávamos no olho da tempestade, porque o barulho acontecia nem mesmo um segundo depois que o raio iluminava o céu. Ou seja, eles estavam caindo muito próximos de onde estávamos. Sempre gostei de ouvir tempestades ao deitar na cama, então fiquei até um pouco mais tarde assistindo TV, apenas curtindo o ambiente e aquele barulho de chuva, raios e trovões sem parar. Depois que o filme que eu estava assistindo finalmente acabou,
Desliguei a TV e tentei cair no sono. Junto com os relâmpagos, eu poderia jurar que ouvi alguns barulhos de algo metálico vindo de fora. Ao mesmo tempo que eu não prestei atenção, 20 segundos depois, eu poderia jurar que ouvi de novo. Um barulho metálico, muito distinto, vindo de fora, junto com o barulho do relâmpago. Eu realmente não quero fazer esse acontecido como uma história de terror clichê, mas meu tio realmente é um cara meio assustador. Por isso, não me senti bem e pensei, vou acordá-lo. Fiquei só na tentativa. Ele não acordava, eu desisti de acordá-lo, mas agora estava ficando preocupado com o que diabos poderia ser isso. Depois da terceira vez que ouvi o mesmo barulho estranho, eu finalmente saí da cama e caminhei até a janela do quarto de hóspedes. Devido à chuva, a água caindo na janela tornou mais difícil de ver o que estava acontecendo lá fora. Um flash de relâmpago iluminou momentaneamente a propriedade, mas não consegui ver nada. Porém, mais uma vez, o som de um metal acompanhou o relâmpago. O som estava tão perto que agora parecia como se estivesse vindo da esquerda da janela, em um ponto cego que eu não consegui identificar o que era. Eu estava prestes a abrir a janela para saber o que era, mas meu tio não ficaria nada feliz comigo se soubesse que fiz isso. Mas mesmo assim, eu criei coragem para abrir a janela e olhar para fora, e ver se eu poderia ver o que era aquele som metálico. Eu desenganchei a trava da janela e deslizei para cima, e imediatamente o vento da tempestade soprou gotas de chuva no quarto e em mim, molhando tudo. Coloquei minha cabeça para fora da janela e olhei para a esquerda, e naquele mesmo momento em que um raio iluminou a propriedade, mais uma vez eu pude ver uma pessoa vestida de preto, agachada ao lado da porta externa do porão, com a mão levantada para cima. E antes do céu ficar escuro, eu vi rapidamente de onde vinha o som. A pessoa estava batendo na porta do porão. Puxei minha cabeça para dentro e silenciosamente fechei a janela, trancando-a rapidamente. Eu estava em pânico. Eu temia que ele pudesse ter me visto ou ouvido. Corri de volta para a cama e fingi estar dormindo de costas para a janela. Ouvi um barulho de relâmpago novamente, mas dessa vez não houve barulho metálico. Meu coração veio na boca quando percebi isto. Eu só fiquei na cama bem quieto, esperando que quem estivesse lá fora fosse embora. Depois de talvez mais 3 raios, sem nenhum barulho metálico como anteriormente, eu pensei que seria seguro ir contar a meu tio. Eu então me virei para a janela e tomei um susto. Havia uma figura, clara como o dia, em pé, com um olhar vazio olhando na minha direção. Eu gritei o mais alto que pude e corri direto para o quarto do meu tio. Ele saiu com seu rifle de caça, com nada além de seu pijama. Eu estava com medo, mas aquela cena foi engraçada, ver um homem de meia idade de pijama e com um rifle na mão. Ele correu por toda a propriedade, gritando como um louco, mas não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, fomos capazes de ver melhor as marcas na fechadura da porta do porão. Ele foi quase arrombado. Talvez mais 3 ou 4 batidas teriam aberto aquela porta. Segundo meu tio, ele estava orgulhoso de mim por ter espantado a criatura, seja lá o que fosse. Felizmente, eu estava fora daquele lugar no mesmo dia. Meu tio não nos contou nenhum incidente desde então. Acho que ele está bem. Sou grato por ter ficado acordado um pouco mais tarde naquela noite assistindo o filme, porque eu posso ter impedido um assalto ou possivelmente algo muito pior.